Segundo Crônicas, capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Bom, Josias e o povo celebravam então a Páscoa e os pães asmos de uma forma antes nunca celebrada em Israel, desde os tempos de Samuel. Ele não apenas celebrou a Páscoa, como também realizou muitas reformas na maneira de conduzir os cultos, dando então ali turnos, aos sacerdotes. Ele fez algo mais organizado e bem feito. Preparem-se por famílias, em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquei no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. A expressão gado miúdo, que aparece aí em algumas traduções, algumas não, mas em algumas sim, a expressão gado miúdo nesses versículos, no versículo 8 também vai aparecer no versículo 9, em algumas traduções, que vai aparecer em itálico, como um acréscimo, pelo tradutor. Quando aparece algo em itálico na Bíblia, isso quer já nos dizer que é um acréscimo, algo que o tradutor que acrescentou. Refere-se então aos cordeiros para a Páscoa, já que os bois eram para a festa dos pães ázimos. Também Conanias, junto com seus irmãos Semaías, Natanael e com os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos, e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Apenas cordeiros eram permitidos como sacrifício na Páscoa, Então os bois aqui, na verdade, eram os gados miúdos, Como já falei, porque na Páscoa era somente os cordeiros que eram permitidos como sacrifício, e os outros eram então nas festas dos pães asmos. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que essas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente a todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi, e por Asaf, Emã e Gedutum, videntes do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta. Como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias marchou para combatê-lo. Depois de tudo isso, as
reformas religiosas, Josias então cometeu esse grande erro de lutar contra o Egito desnecessariamente e por causa disso morreu. O próprio faraó enviou mensageiros para dizer a Josias que não se envolvesse naquela questão, pois não tinha nada contra Judá, mas Josias não deu ouvidos. Não é diferente nos dias de hoje, quando às vezes nós queremos nos envolver em questões que não nos fazem parte, né? Às vezes tomamos dores das outras pessoas e acabamos nos envolvendo, e muitas vezes as pessoas se entendem e nós é que passamos por ruim. Então, como é preciso a gente estar vigilante e, de preferência, não se meter em assuntos alheios. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros, dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para de opor-se a Deus que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Megido. E na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Bom, aqui é a primeira vez que é mencionado Jeremias em Crônicas, né? Ele iniciou seu ministério já no 13º ano do reinado do rei Josias, mas somente aqui ele é mencionado. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor. Todos os acontecimentos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Bom, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, teu ministério, a tua saúde, em nome de Jesus, ao término de mais esse capítulo.